a família do Santo Espírito Joana d'Arc. Estamos aqui convidados pelos nossos irmãos, nossos amigos da casa, que temos no nosso coração o Santo Espírito Joana d'Arc, e para nós conversarmos, dar uma pequena palestra, uma conversa amiga, cujo tema é sobre a oração dominical. Então, o que é a oração dominical? É o Pai Nosso. O que é dominical? Vem de domine, do Senhor. É a oração do Senhor. A oração, a prece, a oração dominical, ela, Allan Kardec, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz umas considerações muito importantes sobre ela. Porque os próprios espíritos, quando ele foi colocar uma coletânea de preces, os próprios espíritos o aconselharam a colocar a oração dominical, o Pai Nosso. E Allan Kardec fala que ela é um modelo de beleza, de simplicidade, de síntese, é um modelo de síntese, que a oração dominical, que os espíritos gostam muito dela, porque ela foi dada um espírito puro, né? Porque a gente fala assim, Jesus nunca escreveu, Jesus não escreveu de próprio punho, mas Jesus ditou. Há um texto que é quase de próprio punho dele, que é ditado por Jesus, que é a oração dominical, que é uma poesia do próprio Cristo. E a oração dominical, ela é muito sintética. O Allan Kardec elogia a síntese. Os espíritos também, que ela resume toda os deveres nossos para com Deus, para conosco mesmo e para com o próximo. Resume, eu diria mais, resume todo o cristianismo e, por conseguinte, o cristianismo redivivo, que é a doutrina espírita. Então, na oração dominical, nós temos o espiritismo inteiro. Se alguém assim não é cristão, não tem ainda a fé consolidada, e fica pensando, será que é verdade tudo isso? Um espírito puro, tudo isso é verdade mesmo? E ela dá uma força muito grande para a gente, porque ela nos ajuda a disciplinar, a concentrar o pensamento. Só que por causa da síntese, Allan Kardec mesmo diz, por causa da sua síntese maravilhosa, sublime, é um modelo de sublimidade, Allan Kardec fala. Por causa da sua síntese, muitas vezes ela não é compreendida. E por isso muitos a pronunciam sem sentir, sem entender as palavras. Porque a prece é necessária ela passar pelo sentimento, pelo coração. Saber o que nós estamos falando, sentir o que nós estamos falando. Aquela energia interior do coração. Então, ela tem que ser inteligível, clara, simples. E se nós entendermos bem o Pai Nosso, nós vamos ver como que nós podemos ver o sentido, a aplicação dele. E quando orarmos, com a ideia mais clara, a potência que essa prece tem para o nosso pensamento, o reforço do nosso pensamento para conversar com Deus. Então, nós vemos que quando Jesus ele foi à casa de Simão, foi chamado, e a sogra de Pedro, ela estava doente, e Jesus, então, ele a curou, a sogra de Pedro, ela ficou maravilhada, porque eles não tinham uma ideia clara de Deus, como essa que Jesus veio trazer para a gente de Pai, amoroso, justo. Quando ela viu aquela solicitude, aquele favor divino, e aquele poder oculto de Jesus, ela ficou maravilhada. E ela, quando se levantou, curada, sentindo-se bem, ela chamou o seu genro, chamou Pedro, e ela falou para Pedro, fez considerações, que Jesus, ela via Jesus, aquele poder oculto, e ela estava vendo, notando, aquele carinho, aquela solicitude do Pai, que ela não conhecia, que agora estava vendo de Deus. E ela pensou, se tem essa solicitude para com nós, esse carinho, Deus, esse reino, que Jesus representa, por que nós não vamos pedir uns favores excepcionais?
Aqui na nossa casa falta tanta coisa, o dinheiro é difícil, a luta é muito difícil. Nós podemos pedir uns favores para ele, de facilidades. Trabalhamos tanto. Pedro ouviu aquilo, pensou, e Pedro, ele pensou assim, mas Jesus, ele sempre sabe nos ensinar, sabe o que nós precisamos. E ficou com aquela dúvida, né? E um dia ele resolveu, discretamente, assim, de longe, ele abordar o assunto com Jesus. Ele se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa, inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvida, Pedro, todas as nossas orações são ouvidas. Aí Pedro, ele pergunta, mas Senhor, se todas as nossas orações são ouvidas, então por que tem tanta diferença entre as pessoas, entre os homens? Eu, por exemplo, eu tenho que trabalhar duro, pescar. Mateus já tem uns livros, tem um bom salário como coletor de impostos, junto com a sabedoria dos livros. Joana de Cusa, Joana, ela tem várias servas, enquanto minha esposa tem que plantar a horta. Aí Jesus explica: Pedro, antes de tudo, nós temos que compreender que o mundo é de Deus e nós somos servidores de Deus, seus servidores. Que todo trabalho honesto é de Deus. E cada alma está colocada no lugar certo, no serviço que lhe compete. E Jesus então traça mais considerações sobre o trabalho, que não há nenhum trabalho. O trabalho de um escriba com a lei não é mais importante do que um camponês, um agricultor, que cuida da vida, que trabalha para a vida, manutenção da vida. E ele repete que nós somos de Deus. O mundo é de Deus. E nós somos seus servidores. Que o Pai amoroso e justo sempre nos coloca na posição certa, no local certo, ao nosso benefício. E nos conhece. Aí Pedro, ele continua e pergunta: Mestre, como deveremos interpretar a oração? E Jesus responde: em tudo deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos, esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá da sua luz. É necessário, portanto, Pedro, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro
de nos identificarmos com o nosso Pai. Bom, Pedro estava começando a entender, vendo essas concepções diferentes. E Jesus então falou, lembrou-se das criaturas, que só se lembram de Deus no momento das tragédias, das decepções, no momento da morte, da proximidade da morte. Ele fala, mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal, de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados por suas próprias mãos? Nós criamos uma distância, nós nos distanciamos de Deus. E de um momento para outro, a gente não pode querer vencer essa distância. Então, aí nós temos que recobrar, de caminhar de volta. E aí nós nos lamentamos. Uma vez, uma pessoa muito querida minha, muito amiga, ela falou assim para mim, mas, Eduardo, Deus sabe, já nos conhece, acho que não precisa rezar, não. Que Deus já conhece as nossas necessidades. Então, a prece, realmente, Deus não precisa das nossas preces, mas do nosso agradecimento. Mas nossas preces fazem muito bem a nós mesmos. E a pessoa me falou assim, que não, que Deus já nos conhecia, que não precisava orar pedindo, que ele já sabia. Aí eu falei para ele uma coisa parecida com isso que Jesus falou aqui agora. Mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal das criaturas que não lembram dele, né? Só na hora da dificuldade. O pai, o filho ali não se lembra do pai, não liga para o pai. Então, quanto ele não deve sentir? Então, o que eu falei para esse meu amigo? Eu falei assim, olha, você já pensou, Deus, quando nós conversamos com Deus, expressamos nossa gratidão, nosso carinho com o Pai, pela vida que nos deu, as explosões de amor, de luz, no infinito, no sublime do infinito. Então, o que Jesus fala do sentimento de Deus, né? De nós estarmos nos afastando como o filho pródigo. Pedro, então, ficou refletindo sobre aquilo. Essas ideias ele não conhecia, não era da formação dele, simples, humilde de pescador. E ele começava a compreender aquilo. E ele já estava com aquele pensamento, aquela ideia de comunhão com Deus através da prece. Decorridos alguns dias, ele estava com os apóstolos juntos de Jesus, ele falou então com Jesus e outros escutando. Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E Jesus, então, carinhoso, como sempre, compreensivo, né? Paciente. E o que tens pedido a Deus, Pedro? Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Aí Jesus contemplou Pedro e vendo aquele elemento frágil, intelectual, pobre, intelectual, que ele contava para a obra grandiosa do Evangelho. E ele, muito carinhoso, muito paciente, ele explicou: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que os solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Aí Pedro compreendeu, finalmente ele tinha compreendido. E um dos filhos de Alfeu, vendo que aquele assunto interessava a todos, ele se aproximou de Jesus e falou: Senhor, ensina-nos a orar. E foi aí que Jesus reuniu em círculo os apóstolos, e ele então proferiu, pela primeira vez, ele mergulhando o pensamento infinito em Deus,
a gratidão a Deus, acima de tudo, ele começou a prece falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a oração, nós vamos parafrasear aqui Humberto de Campos, que essa parte da história nós tiramos do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, do Chico Xavier. E parafraseando assim Humberto de Campos, nós vamos dizer que Jesus, ele colheu o Pai Nosso, é como se fosse uma flor que Jesus colheu na mais alta espiritualidade e trouxe para nós aqui na Terra. E esse perfume se espalhou do céu à terra inteira. Então, o Pai Nosso é essa flor de simplicidade, essa beleza, que tem tudo, resume tudo. No Pai Nosso, nós temos 7 pedidos. Você vê esse número 7, 70 vezes 7, que se repete, significativo. Nós temos 7 pedidos. E vamos ver aqui, então, essas pétalas. Isso é maravilhoso. Isso aqui ensina tudo para a gente. Quando eu rezo o Pai Nosso, sabe o que eu faço? Muitas vezes, eu me lembro desse livro aqui da Meimei. Esse livro é maravilhoso. É um livro lindíssimo. É um livro infanto-juvenil. Mas é igual aqueles livros do Monteiro Lobato, que adulto adora ler. Esse livro é maravilhoso. Ele é cheio de lendas, de contos, de histórias, de comentários. Ele comenta o Pai Nosso. Ele ensina cada pedacinho do Pai Nosso. É um dos livros que faz isso. Aqui tem a capa antiga e a nova capa. São ilustrações diferentes. No prefácio desse livro da Meimei, o Emmanuel ele fala assim: Meimei, para todas as situações difíceis e para todos os problemas da luta humana, encontrou na oração do Senhor um ensino e uma solução, um apontamento e uma benção. As histórias desse livro, nós vamos até mostrar algumas aqui, relembrar, elas estão no YouTube, tem umas bem ilustradas, da própria federação, com pequenas animações. É lindíssimo isso aqui, é muito delicado. Pai nosso que estás nos céus. O que Jesus quis dizer com Pai nosso que estás nos céus? Amai a Deus sobre todas as coisas. Quando nós rezamos, Pai nosso que estás nos céus, o que nós devemos sentir lá no âmago do nosso ser, do nosso peito? Que Deus é nosso Pai amoroso, que Deus nos deu a vida, nos deu tudo que é a vida. Penso, logo existo. Pai nosso, e que nós somos uma família inteira, uma família humana, a humanidade inteira é a nossa família. Os animais, todos os seres da natureza, as plantas, toda a criação, nós somos uma família. Tudo foi criado por Deus. Então nós devemos zelar, amar os animais, a flora, a fauna, o nosso próximo. E Jesus não só falou Pai Nosso. Ele também viu a humanidade como sua família humana e amou até se doar por inteiro a humanidade. E trabalhou incansavelmente pelo próximo, afagando, consolando o próximo. Via cada mulher, um malfeitor no caminho, uma mulher perdida, uma pessoa desesperada, um leproso, todos os seus irmãos. Que Pai nosso, que estás nos céus. Pai nosso. Como nós vamos definir Deus? Isso aqui eu tirei de uma gravação do Chico. Está também no livro, Na Era do Espírito, o Herculano Pires. E nessa gravação que está no YouTube, vocês conseguem achar, uma entrevista com o Herculano Pires, o Chico fala isso aqui. Nós não podemos ainda ter outra definição de Deus mais alta do que aquela de Jesus Cristo, quando chamou o nosso Criador de Pai Nosso. Além disso, a nossa mente vagueia como se nós estivéssemos em águas demasiadamente profundas, sem recursos para tatear a terra sólida. Pai nosso, Deus, Criador do universo. A gente pensar em Deus, nossa mente vagueia, perdida, para definir Deus
Muitos cientistas tentam definir Deus, são crentes, mas não tem nenhuma definição melhor Deus do que a de Jesus. Deus, então, a força que representa Deus, teria se manifestado em Jesus Cristo para que ele, como grande engenheiro, um arquiteto de mente complexa, de mente quase divina, pudesse realizar prodígios sob a inspiração de Deus, na plasmagem, na estruturação do mundo maravilhoso que nós habitamos, mas não consideramos Jesus como Criador, com quanto respeito que lhe devemos. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus para lá disso tudo, sem que possamos fazer uma definição. E o Chico conta, ele conta na entrevista, está no livro, que ele estava pensando na posição, qual a posição de Jesus no sistema solar, porque era o governador da Terra, e o governador do Sol, o governador de Júpiter, de Marte, de Saturno. Qual a posição de Jesus no sistema solar? Como que é essa hierarquia, como funciona? Ele diz que Emmanuel lhe abriu uma tela, com uma tela. E ele viajou, eu fico pensando assim, em 3D, no YouTube. Tem muitos assim que vê a Terra como pequenina, como o Carl Sagan fez, né? Primeiro no programa dele, mostrando como que a Terra é pequenina, e subindo, subindo, ele foi vendo as galáxias, a Andrômeda, e foi subindo, 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 e subindo, vendo toda a grandiosidade, até que ele cansou e pediu para Emmanuel para voltar. Aí ele falou essa frase aqui, que tudo está dentro da ordem divina, cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus para lá disso tudo sem que possamos fazer uma definição. Aí eu vou aqui uma filósofa moderna. Uma vez minha filha estava com 10 anos de idade, em torno de 10 anos, ela chamou, papai, papai, e eu fiquei assim, aí vem coisa, aí vem coisa. Papai, descobri uma prova que Deus existe. Eu falei, ai meu Deus, e a mãe dela do lado. Quem tenta entender Deus fica com a cabeça bugada. A mãe dela olhou assim, rasteira. Falei, não, não, tem lógica, realmente tem lógica. A coisa é tão grandiosa e é tão fora de nós, porque uma vez dando uma aula para pré-adolescente, um jovem nos perguntou, nós estamos falando da lei de causa e efeito. Todo efeito tem uma causa. E todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E assim nós chegamos a Deus, que Deus existe. Vendo que a natureza, toda essa maravilha inteligente, não podia ser obra do acaso. Aí o menino perguntou, o jovem, o pré-adolescente, professor, então se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, Deus é inteligência, né? Então quem fez Deus? Qual a causa de Deus? Aí eu me lembrei de Leon Denis, falei assim, olha, Leon Denis nos fala que Deus fez as leis, Deus fez o sentimento, fez o amor, Deus fez a caridade, fez tudo que nós conhecemos, nos fez. Fez o amor, fez a alma, fez o sentimento, fez o universo. E Deus, então, não se prende à cadeia das criaturas. É a resposta do Leon Denis. Que é o que a menininha falou. Descobrir uma prova que Deus existe. Quem tenta entender Deus fica com a cabeça bugada. Essa é uma prova de que ele existe. A gente fica doido. Se a gente começar a tentar entender Deus, nós não damos conta. Nesse mundo, nessa evolução que nós estamos, é impossível entender. Aqui nós colocamos o Aulus, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, que muitos acreditam que seja o Barão, né? Baron du Potet. Ele teve uma reencarnação como cristão, martirizado. Ele teve uma reencarnação como, ali na época do Mesmer, no magnetismo, junto do Mesmer, viu as primeiras experiências do Mesmer, depois desencarnou, reencarnou e continuou trabalhando com magnetismo e conheceu Kardec, Kardec conheceu ele, eles trabalharam juntos, estudaram juntos o magnetismo, fez reuniões que Allan Kardec participou, ali próximo à residência do Allan Kardec.
E ele, então, no livro dos Homens da Mediunidade, olha o que ele fala. Não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é uma exteriorização do pensamento divino, de cuja essência partilhamos em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite de nossa evolução espiritual, da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água que estão contidos no oceano imenso. Olha só, nós somos uma exteriorização do pensamento de Deus. E nós somos raios conscientes da eterna sabedoria. Tudo está mergulhado na mente, na substância da mente de Deus. Está vendo? Tudo está aqui, a mente de Deus em torno de nós. Então, nós vamos ver uma história que a Meimei conta. O Senhor, um servo, humilde, analfabeto, ele orava com tanto fervor ali no deserto, que o chefe da grande caravana viu ele orando e aproximou-se dele e perguntou: por que você ora com tanto fervor, com tanta fé? Como você sabe que Deus existe? Se você é analfabeto, você nem sabe ler. E ele então falou assim: ora, ele respondeu, ora, eu sei que Deus existe pelos seus sinais. Como assim? Quando o senhor recebe uma carta, como o senhor sabe quem a escreveu? E ele então, o senhor respondeu, pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como o senhor sabe quem é o autor? Pela marca do ourives. Ele fala, quando isso, o senhor escuta ruídos em torno da barraca, da tenda, como o senhor sabe depois que passou por lá foi um carneiro, um cavalo, um boi? Pelos rastros. Aí ele chama então o senhor caravaneiro lá para fora da tenda e aponta o céu, que tinha um luar cheio de céu estrelado com luar, e fala: veja, aqueles sinais não podem ser dos homens, não são dos homens. E assim, o chefe daquela caravana, ele com os olhos emocionados, marejados, ele se ajoelha e começa a rezar junto com aquele servo, com seu servo. Então, Pai Nosso, aí, que está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. E o que significa estás nos céus? É o que a gente falou. Nós estamos na mente, esse oceano, nós estamos mergulhados na mente divina. Por isso que Deus sabe, nos conhece, está em toda parte. Como os peixes na água, nós estamos mergulhados no oceano divino, na mente. Nós somos raios conscientes da mente divina. Aí tem essa outra história que a Memei conta, que um senhor estava caminhando, um senhor ignorante das leis de Deus, ainda ignorante, caminhava no vasto pomar, junto com o sobrinho dele, Antoninho. Ele caminhava, quando ele parou diante de umas caixas, estava com uma sacola, umas caixas com laranjas, e aquele cheiro gostoso, né? Do campo, de manhãzinha, ar puro, leve. Ele deitou, então, na grama a sua sacola e começou a tirar as laranjas e colocar da caixa e colocar na sua sacola. E o Antoninho, surpreso com aquilo, preocupado, ele fala assim: tio, o que o senhor está fazendo? E ele então, tipo, silêncio, fala baixo. Vamos aproveitar que ninguém está nos olhando. E ele sempre olhando para um lado para o outro, que ninguém está vendo, e vamos pegar as laranjas. Aí ele olha, sempre olhando de um lado para o outro, preocupado. Aí o Antoninho, surpreso, ele aponta para o céu e fala assim: mas, tio, o senhor não está vendo, sabe que Deus está nos vendo? Aí o tio dele recobra a consciência, coloca as laranjas de volta na caixa
e agradece. Meu Deus, obrigado por ter despertado a minha consciência pelos lábios de uma criança. E a partir daquele dia, ele se tornou um novo homem. Então, Deus em toda parte. Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela conta que ela, depois de uma excursão que ela fez a outros planetas, ela conta esses mundos, né? Saturno, Marte, ela conta que estava voltando para a Terra com o seu orientador e ela viu como que aquela aura da Terra. E ele falou para ela se concentrar mais, para ela ver como que as mentes dos homens, os pensamentos dos homens da Terra, das criaturas humanas, elas se entrelaçam ali na Terra, em volta da Terra, na aura da Terra, no espaço, ali no grande espaço. E ela então se concentrou e ela viu uma figura desse tipo. Ela viu vários fios, estranhos fios verticais, de várias colorações, desde o escuro até o brilhante, o branco, claro, muito brilhante. E eles com muita vida, sempre com muita vida, apagando, nos apagando, desligando, e se entrelaçando aqueles pensamentos. E ele falou assim, são os pensamentos, são as mentes. Ali logo você vai conseguir identificar aqueles que são da concupiscência, da maldade, e aqueles que são do amor, da caridade. Esses mais claros que você está vendo, mais brilhantes, são da virtude. Se você se colocar em contato com eles, você, em relação com eles, imediatamente você se coloca em contato com a criatura que os está emitindo. E ela então experimenta, ela vê um que a seduz, muito bonito que a seduz, e ela então se coloca em relação com ele. E logo ela vê uma senhora orando, uma senhora angustiada, com lágrimas, ela orando, meu Deus, me ampara, me ajuda. Se eu não tenho ajuda aqui no mundo, então que a providência, eu e meus filhos, que a providência me ajuda nesse mundo de lágrimas, de desterro. E ela vê que num átimo, ela conseguiu ver todo o drama daquela mulher, da vida toda daquela mulher, tudo que ela sofria. E ela, assim, mecanicamente, assim, ela por instinto, ela fala que começou a consolar aquela mulher e emitiu pensamentos de consolo. E ela viu aquela mulher olhar para cima e o olhar dela ganhar um brilho fulgurante diferente. E ela se sentiu consolada, fortalecida. E essa mulher voltar para os afazeres dela, consolada, fortalecida. E a Maria João de Deus viu uma forma dela consolar as pessoas, ficou maravilhada. Como que ela podia ajudar as pessoas daquela forma? Principalmente as pessoas, as almas, que estavam mais predispostas a ouvir, né? E ela, então, fica maravilhada com aquilo, a Maria João de Deus. Em outra parte do livro, ela fala que ela estava no departamento em que selecionava as orações, que até as das crianças que vinham do mundo, que até as das crianças eram consideradas, que tinha até aquelas coisas negras, né, assim, escuras, de coisas do mal. E tinha aquelas preces que passavam por eles, iam para planos mais altos. Tal a força, a luminosidade delas. Então, santificado seja o teu nome. Nós devemos agradecer a Deus, né? Santificar o seu nome. Mas como que nós vamos agradecer a Deus? Cantando? Deus deve gostar, né? Dos louvores nas igrejas. De boca? Ou fazendo o bem ao próximo? Qual o sacrifício mais agradável a Deus? Jesus respondeu: se você tem alguma querela com o seu próximo, perdão, vai lá, perdoa, reconcilia, e depois vai oferecer, vai dar sua oferta no altar. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? É trabalhar, amar. Santificar o nome de Deus é amar, é obedecê-lo, é amar.
santificado seja o teu nome. Então tem a história do escravo André, e esse escravo aí tem uma mensagem no livro psicofônico, uma mensagem psicofônica desse escravo. O escravo André era um escravo muito sofredor e resignado. E um dia ele ficou sabendo que Jesus tinha ensinado a santificar o nome de Deus. E desde esse dia ele resolveu santificar o nome de Deus e não fazer nenhum mal a ninguém. Então, se o feitor perseguia ele, ele perdoava e falava: Louvado seja o Senhor. Se os companheiros chamavam, queriam fugir das obrigações, ele falava que tinha que cumprir as obrigações dele e falava: Louvado seja o Senhor. Quando veio a libertação dos escravos, os companheiros saíram afoitos, alegres, correndo, alegria. E o patrão dele chamou ele e falou assim, o senhor dele, né, que a pobreza e a miséria tinham invadido, batido na porta dele, e que ele pediu o auxílio dele, que ele continuasse ajudando, trabalhando. O escravo André, na hora ele compreendeu, ele achou que Jesus ia ficar satisfeito com ele se ele continuasse, ficasse ali. E ele continuou trabalhando. Até seu antigo dono, né, agora seu patrão, né, ele adoecer e morrer. Quando ele morreu, o escravo André queria trabalhar, o André queria trabalhar, mas já estava muito velho, o corpo já estava inclinado para o chão, e ele teve que sair pedindo esmola. Mas cada pedaço de pão que ele recebia, cada trapo para cobrir o seu corpo, ele falava: Louvado seja Deus. Até que ele ficou febril, sozinho, tá, estava muito sozinho no casebre dele, quando ele sentiu alguém entrar no casebre. E o André, logo ele viu um anjo na frente dele. E ele quis falar, ficou ali aflito, acabrunhado, mas acanhado, não conseguiu falar. Mas o anjo disse assim: André, o nome do nosso Pai Celestial foi exaltado por você na terra. Estou vindo agora buscá-lo, para que a sua voz possa glorificá-lo, possa louvá-lo agora no céu. E no outro dia, encontraram, estavam passando por ali no campo, encontraram o corpo do escravo morto. E os passarinhos pousaram ali no telhado da choupana, e muita gente que passava disse que parecia ouvir os passarinhos cantando. Louvado seja Deus. Venha a nós o teu reino. Jesus, Humberto de Campos, ele fala que Jesus, essa frase, interpreta como uma de misericórdia, que Jesus considerou que nós, diante dos nossos defeitos, a nossa situação, que nós precisávamos da misericórdia de Deus, que venha a nós o teu reino. Meimei, ela considera para nós que a felicidade, Jesus considerou que não é possível a felicidade sem que o reino de Deus esteja em nós. Então, que nós devíamos trabalhar na construção desse reino de Deus. Então, tem a história que Jesus, quando entrou triunfante em Jerusalém, o povo gritava, feliz, eufórico, né, saudando o mestre. Só que o Jesus estava triste, tinha um olhar triste, silencioso, ali em cima do burrinho cansado. E Jesus estava ali e tinha aqueles gritos: abaixo os romanos, salve o rei dos judeus, salve o rei de Israel. Eu, talvez Jesus estivesse pensando que não era aquela alegria que ele queria. Ele queria a alegria das pessoas fazendo bem, amando, cumprindo a vontade de Deus, sem revolta, sem violência. Foi quando uma jovem, uma linda jovem, se aproximou, uma abraçada de rosas, e entregou para o Cristo. Senhor, são para essas rosas
Essas flores são para o reino de Deus. E Jesus então disse para ela: queres mesmo servir ao reino dos céus? Sim, Senhor, ela falou alegremente, a jovem. Então, me ajuda a proteger esse animal, esse borrico que me serve, trazendo capim e água fresca para ele. Aí a jovem foi trazer a água e o capim. E ela aprendeu que na construção do reino de Deus na terra, Deus espera de nós a simplicidade, o trabalho, o amor, o carinho. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que será que Jesus, quando a gente orar, falar isso no Pai Nosso, nós vamos pensar? Seja feita a tua vontade. Esse é o mais simples, né? Nós vemos aquele exemplo de Maria aos pés da cruz, se rendendo à vontade de Deus. A renúncia, a renúncia. Nós renunciarmos. Deus é tudo. Deus é o dono. Nós somos de Deus, servos de Deus. Façamos a vontade do Pai. Ele é Pai amoroso e justo. Que seja feita a vontade, porque Ele sabe o que é bom para nós. Mesmo que esteja doendo, parece que é o mal, que é o terror, mas não é. Tudo está na mão de Deus. Nós estamos no mar, com peixes. E a água é o pensamento divino, que tudo plasmou, que tudo construiu, que tudo fez. Tem um espírito que ele comenta isso aqui nos livros do Chico, assim na terra como no céu. Por quê? Também no céu, na terra como no céu. Ele comenta que ele às vezes visita os parentes dele sofrendo e ele quer tirar o sofrimento deles, ele quer ajudar. Mas é que ele lembra disso aqui, que tem que obedecer à vontade de Deus. Que aquele sofrimento, aquilo é necessário. Aquilo que ele não consegue tirar dos filhos que ele deixou, que ele não consegue ajudar a esposa, os filhos, que ele quer tanto ajudar, que ele queria dar facilidade para eles, mas ele não pode. E ele tem que se render. Então, que ele tem que fazer a vontade também no céu, a vontade de Deus, assim na terra, também no plano espiritual. O Emmanuel, ele tem um Pai Nosso que ele faz uma paráfrase, né? E ele fala, assim na terra como nos círculos espirituais. Vocês estão vendo como é profundo? Gente, os espíritos, nos livros do Chico, eu acho que é Emmanuel que fala isso, se não me engano, que nós nunca vamos compreender o Pai Nosso. É muito sério, né? Porque o Pai Nosso foi escrito, foi ditado, um espírito puro. Para nós entendermos o Pai Nosso, a gente tem que chegar à situação de pureza. Então, isso é relativo. Esse nunca é na nossa condição. Então, nós estamos aqui tentando entender um pouco. E nossos irmãos que estão nos assistindo, pode tirar mais coisas. Pode entender mais coisas sublimes. Ter mais intuição. Lendo os livros, estudando. Ver coisas. E quando rezar, pensar em coisas mais elevadas ainda. E potencializar essa oração tão linda que Jesus nos ofertou. Então tem essa história que ela meio que conta de um jovem, um rapaz, que era muito educado, né, muito cortês, né, educado com as pessoas, né, de boa vontade, e ele não sabia, assim, não tratar ninguém. E ele, então, estava muito apressado, ia pegar um pequeno ônibus, quando o vizinho segurou ele, começou a conversar e não largava ele. E ele olhava o relógio, olhava e queria pegar o ônibus, e o vizinho não largava com um assunto chato, maçante. E ele pacientemente ouvia aquilo, ficava olhando o relógio, o carro partiu, o ônibus partiu. Daí veio a notícia que aquele veículo estava sendo conduzido por um motorista embriagado que caiu no barranco, no abismo, caiu. E ele, então, vendo aquilo, ele começou a pensar que, às vezes, as contrariedades que tem na vida, os percalços que Deus permite que nos atinjam, são a nosso benefício. Então, que nós precisamos compreender a vontade de Deus, entender, aceitar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem essa outra história que eu meio conta, que é do André, o apóstolo André, que era dia de passeio no monte com Jesus. Já pensou passear com Jesus? Espetáculo. Aprender com Jesus.
Só que o pai dele, Zebedeu, chamou ele para ir numa cidade, a serviço, a trabalho, para a família, uma cidade vizinha. E ele conversou com Jesus, se lamentando. Jesus não, encorajou ele, falou, persuadiu ele, não, vai servir seu pai, não, seu pai precisa de você, você tem que, não é justo sacrificar seu pai, você tem que ajudar seu pai. E ele então foi ajudar o pai. E aqui o serviço demorou 4 dias. Ele trabalhou duro, mas ele saiu aborrecido. Quando ele voltou muito aborrecido, chateado. Aí Jesus vendo, o Zebedeu vendo ele chateado, ficou também aflito, ficou triste, o pai. Ficou aflito. Jesus vendo aquilo, se aproximou de João, falou, João, você cumpriu o prometido, seu pai? Sim. Você fez o trabalho? Sim, eu trabalhei. Justamente. O trabalho foi conforme a exigência. Trabalhei com afim. Cumpri meu dever. Aí Jesus fala, resta ainda um dever a cumprir. Qual? O de um dever de ficares contente, alegre, por ter satisfeito a vontade de Deus, servindo o teu Pai. Aí ele mudou, ele compreendeu, ele começou a ficar contente. E assim mudou. O pai Deus Zebedeu ficou alegre também. E mudou o clima da casa. E ele entendeu que na satisfação da vontade de Deus, satisfazendo a vontade de Deus, nós não devemos nem podemos entristecer nem incomodar ninguém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Emmanuel, parafraseando, fala: o pão do corpo e da mente dá-nos hoje. Mas no nosso livro, nosso livro do Chico Xavier, ele faz uma paráfrase explicando e reescreve explicando a prece. Então, o pão não é só o pão. Quem lê lá o nosso lar, lê lá o nosso lar. O que é o alimento? O que é a comida? O que é o amor? O que é o alimento lá no nosso lar e na terra também? Que representa o amor. É o alimento principal, o amor. Então, o pão, o que é o sentimento, a palavra, a ação? Nós nos alimentamos uns dos outros. A língua, às vezes, parece uma colher que nós servimos aos outros, no ouvido, alimentando os outros. Então, nós podemos alimentar os outros com veneno, comida estragada, e assim a pessoa se sente até mal. Ou então com uma palavra boa, uma atitude boa, com exemplo, ajudando a pessoa, nós ensinamos o tanto que Deus é bom e justo. É bom. Nós ensinamos a bondade de Deus que está dentro de nós. Então, o pão nosso de cada dia que nós estamos pedindo é todo incentivo, é todo apoio. Não é só o trabalho, não é só o pão material, não é só o trabalho. É também o trabalho, as ferramentas para a gente poder trabalhar, a vara para pescar. É também o pão, quando a gente não consegue, que alguém nos ajude com o pão também, para o alimento, para a ferramenta do corpo. É a saúde também. Mas não é só isso. Também são as coisas espirituais. O alimento espiritual é o livro. Jesus até hoje alimenta a humanidade com o Evangelho, deixou esse alimento para nós, o Evangelho. O livro, uma bênção divina. Então, se a gente começar a ler livros ruins, livros intoxicados, filmes só violentos, só coisa violenta, a gente pode se intoxicar com isso. Então, a gente tem que buscar boas companhias, bons livros para nos alimentar a alma. Então, não é só o pão nosso de cada dia, se a gente não procura o pão, que é um bom livro, uma boa palestra. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Humberto de Campos fala que Jesus, quando falou essas palavras, ele pensou, ele considerou que nós estamos todos ungidos na lei das compensações. E a gente só vai sair desse emaranhado que a gente se encontra, dessa problemática com a lei, através do amor. O amor cobre a multidão de pecados. Você percebeu que o amor perdoa as nossas dívidas? O nosso amor. Aqui fala muito claro do perdão, do amor. Se Deus nos perdoa tanto, nos compreende tanto, por que nós não compreendemos nosso irmão? É difícil, mas a alma somente começa a evoluir quando começa a perdoar. Somente começa a acender a luz quando começa a perdoar. Aí tem essa história clássica, né? Que um judeu, cansado, assim, muito enfermo, né?
ele com muita culpa na consciência, com consciência muito culpada, com muitos pecados na consciência. Vocês estão vendo ali a consciência dele culpada ali, né? Ele procurou Jesus. Foi na casa de Simão Pedro e chegou até os pés de Jesus e confessou a Jesus esses tristes, estranhos pecados, crimes que ele cometeu, que ele havia tirado terras, expoliado terras, bens de irmãos dele, de companheiros, lançado eles à miséria, as famílias deles à escravidão, e que ele havia propagado morte, aflição, desespero, tinha a mente muito culpada. E ele estava doente, muito doente. E Jesus, então, ouviu muito amor, e Jesus falou para ele: vai em paz, não peques mais, e vai em paz. E ele sentiu, então, aquela nova vida nova entrando dentro dele. Aquelas forças, se sentiu curado. E sentiu aquela felicidade, aquela energia. Estava curado. E ele foi saindo lá fora e tinha uma fila de mendigos, um monte de gente. E um mendigo pisou no calo dele. Quando o mendigo pisou no calo dolorido dele, ele ficou colérico e pegou a bengala, acertou e bateu naquele mendigo, bateu. E aquele mendigo ficou asanguentado e foi aquele alvoroço. Jesus saiu lá para fora para apaziguar, para acalmar, e viu aquele mendigo ali ensanguentado. E o homem se ajoelhou perante Jesus e começou a gritar: Senhor, ai, Senhor, ai, ai, Senhor. Aí Jesus falou: olha, mas você, com tantos erros, que em nome de Deus foram perdoados, e você não soube tolerar uma pequena precipitação de um irmão muito menos feliz do que você. Aí ele começa a gritar: ai, Senhor, meu peito está arfando. Ai, que isso, Senhor, estou sentindo uma dor no peito. Está voltando minhas dores. Que isso, Senhor? Ah, isso aí é o ódio, a cólera, que você chamou de novo, de volta para o seu coração. E é assim que nós muitas vezes fazemos, né? Que nós trazemos aflição, desespero, doença para a nossa vida, né? Por falta de amor, de paciência. Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Deus não vai nos induzir à tentação, nem nos fazer cair em tentação. Então, a tradução errada aí, nem induzir a tentação. Não vai fazer isso conosco. Deus não vai. Mas depende também do nosso esforço. Porque se a gente ficar, esse menino aí, a tentação entra pela hora vazia, pela mente vazia. Ali está trabalhando, ele está ali estudando, agradecendo, ali está chateado. Então, a gente tem que esforçar também para a gente não cair na tentação. Tem que ter o esforço. A natureza está aí, maravilhosa, cheia de ensinamento. Os homens partiram para a primeira e segunda guerra mundial. Já pensou aquelas batalhas naquela natureza linda? E os homens ali se matando? Da natureza maravilhosa? Os homens guerreiam num planeta divino maravilhoso, natureza exuberante. Então, assim, se a gente se ocupar no trabalho do bem, nós não vamos cair na tentação. Não é? Que é a tentação? Jesus falou isso, Humberto Campos fala, que ele considerou, não nos deixe cair na tentação, e livros do mal, que teu são poder, o reino e a glória para sempre. Humberto Campos interpreta tudo isso, ele falando que Jesus estabeleceu o ponto de combate do cristão contra o mal. Foi o primeiro ponto de combate do cristão contra o mal. O mal dentro da gente, né? Purificação, aperfeiçoamento da alma. Não nos deixe cair em tentação. Nós estamos pedindo, mas também a força para que a gente consiga, com a nossa vontade, a gente não cai na tentação. Livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, aqui nós vemos novamente que há uma escolha: acender a luz ou deixar a luz apagada.
Olha lá, um lá tem a escolha da natureza, a outra aí da violência. Deus vai nos livrar do mal, mas da mesma forma que a gente buscar o bem, fazer o bem ao próximo, perdoar, compreender. Você vê que vai remetendo tudo que já tem na prece. Tudo isso aqui é a luta contra o mal. Livra-nos do mal, porque teu poder, o reino e a glória para sempre. Por quê? No mal, não é, por que ele falou? Porque teu poder, o reino e a glória para sempre. Por que Jesus explicou assim? Jesus explicou assim, por quê? É a mesma coisa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos no mar, somos peixes no mar. E a água é o pensamento de Deus. E nós somos peixes como raios vivos, conscientes, raios conscientes, projetados da mente divina. Você compreender a grandeza de tudo isso, o que é Deus? Aí tem a história do maquinista que ele viu uma tempestade ali muito grande e antes de acionar as máquinas, ele olhou para o céu e ele fez uma prece, o Pai Nosso. As locomotivas, os vagões estavam cheios de passageiros. E ele, então, demandou, ali nos trilhos, né? Léguas e léguas ali naquela tempestade forte. Cheio de passageiros que é a tempestade. Em dado momento, ele viu o farol batendo e aquela luz, que braços estavam, pareciam de braços agitados, chamando a atenção dele. Ele, como chamando, alertando, um alerta ali, de agonia ali, desespero. E ele, então, resolveu parar as máquinas. Ele parou o trem, a locomotiva. E desceu com os passageiros para ver o que estava acontecendo, se tinha algum perigo iminente, e viu que tinha tido uma inundação e a ponte estava ali logo à frente, tinha caído. E que se ele não tivesse parado o trem, eles iam cair e morrer todos ali no rio. O que aconteceu? Quem acenou para a gente? Porque tinha uns braços acenando, ele falou, eu parei porque tinha uns braços acenando. Aí eles foram procurar, eles acharam um morcego, um grande morcego, enorme, agonizando, morrendo. E ele então compreendeu que foi a luz batida nas asas do farol, do trem, da locomotiva, nas asas daquele gigante morcego que pareceram braços. E aquilo foi um acontecimento milagroso que evitou a morte deles. Ele contou isso para os passageiros. E contou para eles que tinham orado, feito a oração do Pai Nosso. Aí todos ficaram emocionados, tinham crentes e não crentes ali. Ele ajoelhou e começou a rezar. Os crentes e não crentes acompanharam a prece, emocionados ali. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Essa parte final, na gramática, teu são o reino, teu é o reino, o poder, é correto. As duas formas são corretas. Aí, que assim seja. Outras religiões falam mais amém. O Kardec, ele escolheu assim seja para o Espiritismo. É sinônimo. Amém, assim seja, é sinônimo. O que significa amém? É porque o amém já é uma palavra hebreia, vem do hebreu, e é uma palavra que estava nas preces. Ela tinha significado como uma assinatura. Era uma palavra igual aquela namastê. É uma palavra que tem um significado profundo, de concordância, de submissão, de assinatura a tudo que foi rezado, submissão à vontade de Deus. Então, só que como as preces elas começaram a ser mecânicas, feitas mecanicamente, Allan Kardec quis simplificar, colocar. Porque o Espiritismo, é claro, ele não tem ritual, é simples. Porque o Pai Nosso, muitas pessoas rezam assim, como um mantra, né? Como uma coisa assim, um símbolo, né? É cabalístico, né? Uma coisa cabalística dos antigos três Pai Nossos. Então, assim, não é a quantidade, é o sentimento. Meditem no Pai Nosso e, quando rezar, lembre das histórias da Nenê, das coisas que a gente conversou aqui, e busca mais inspiração, porque, como diz, a gente ainda vai demorar muito tempo para entender a beleza, a profundidade da oração e do Pai Nosso.
das palavras de Jesus, nesse perfume do céu que esparramou pela terra, que é o Pai Nosso. E assim seja. Muito obrigado, meus irmãos.